Esse aqui é o segundo desafio da Mega e é o vermelho. Eu vou fazer totalmente diferente do que eu fiz o azul, então eu vou começar com um tom de pele vermelho mais forte e aí eu vou acrescentar os pontos escuros e claro do rosto. Eu tô testando, eu gosto muito de ficar vendo tutoriais e dicas novas de desenho, e eu gosto principalmente de assistir os que eles fazem no papel. E aí eu tento fazer isso no digital. Então a Mega, como já é uma pele vermelha e foge bastante do que eu já fiz até hoje, eu achei que seria interessante testar. Porque a chance de dar ruim já é grande, aí já pega, né? Tipo, toda a chance. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu comecei com a base do tom da pele vermelho. Depois eu fui acrescentando um tom claro em alguns pontos que eu queria iluminar. Sendo esse a parte do nariz, da ponta do nariz, a parte da testa. Eu usei o pincel caneta de feltro. E a primeira não ficou legal, então eu achei que eu não consegui colocar bem divididinho, então eu fiz desse jeito que é melhor. Iluminei também essa parte aqui da olheira, sabe? Tipo, esse ponto aqui. E também iluminei essa parte da boca. Depois que eu fiz isso, eu vim esfumando tudo. E quando eu esfumei, eu consegui ter uma noção melhor de como que tava ficando. Aí eu esfumei, eu achei que não clareou o ponto o suficiente. Aí eu fui lá e fiz uma segunda camada. Nessa aqui eu fiz uma camada mais perto do olho e fui esfumando, como vocês podem ver, por toda essa parte aqui. Depois que eu fui esfumando, eu criei uma nova camada e vinculei, peguei um tom do vermelho e aí eu vim com um tom de vermelho mais escuro. Aqui eu decidi escurecer essa parte do nariz, que é onde teoricamente faria uma sombra, já que ela tá um pouco de lado. Essa parte do nariz, que são as partes mais das dobras. Eu também coloquei alguns pontos de sombra na parte da boca, ao redor de todo o nariz. Engrossei mais a parte da lateral do nariz e também fiz uma sombra mais forte, rente à parte do cabelo dela. Fiz ao redor da sobrancelha, que vai ser um tom que eu quero que esteja mais escurecido. E também nessa parte da pálpebra e a parte da dobrinha debaixo do olho. Depois eu venho esfumando tudo. E eu não tomo cuidado na parte de esfumar, eu venho só esfumando. E na parte do nariz eu dei uma batidinha para ficar um esfumado um pouco mais diferente. Eu gostei de como estava ficando, mas ainda assim eu quis reforçar alguns pontos de sombra. Principalmente essa parte aqui do nariz. Eu até cogitei já vim com pincel aerógrafo, que já é um pincel esfumado, para estar fazendo isso. Mas como eu estava querendo fazer de uma forma diferente, eu decidi não fazer. Vim esfumando só a parte de fora e preservei a parte de dentro para que ele ficasse com esse efeito que vocês estão vendo. Depois eu venho com o pincel menor de esfumar e esfumo um pouco mais. Diminuí um pouco mais a opacidade e aí eu achei que ficou melhor. Agora eu vou para a parte do olho. Na parte do olho aqui não tem segredo, eu só vim primeiramente fazendo toda a base do olho. E eu gosto de já vir pintando e tomando cuidado, sabe? Para não ficar muito marcado. Então, eu fiz assim, depois eu venho com uma nova camada, um tom de vermelho bem aberto e faço a parte de baixo. Esfumo. Então, vim aqui, fui fazendo só essa parte de baixo, dei aquela esfumada. E aí, eu achei que não tava claro o suficiente, então eu fui e peguei um tom mais clarinho e fiz mais um ponto de luz para ficar um ponto, realmente um ponto de luz, sabe? Depois que eu fiz isso, a gente já tem esse efeito. Aí eu fui fazendo a parte escura na parte de cima do olho e esfumei também. Eu acho que esse degradê dentro do olho vai dar um efeito bem legal. Depois eu criei uma nova camada e deixei a camada em adicionar, porque aí vai dar realmente aquele efeito de ponto de luz vermelho. Então, só fiz aqui a bolinha de baixo e vim esfumando. Com a camada em adicionar, ele dá realmente o efeito de ponto de luz. Aí eu venho com algumas partes claras também, nessa vibe de adicionar. E aí eu vou fazer, e aí ele realmente fica nesse efeito. Fiz em algumas partes, vim esfumando com cuidado, realmente para ver como que tá a vibe. E depois eu crio uma nova camada e vou fazer a parte do branquinho do olho da Mega. Eu decidi preservar essa parte do branquinho do olho, porque realmente não ia ficar tão legal ele todo dessa cor.
E aí eu não tive problema nenhum com essa parte, era só para dar um efeito a mais, um destaque a mais, e realmente eu acho que deu um efeito e um destaque a mais. Depois, ali dentro da paleta, eu venho com cinza e esfumei aqui só a parte de dentro, só para dar esse efeito que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, a gente vai aí para uma parte do cabelo. Então, eu peguei um tom de vinho bem escuro, ele é praticamente um castanho, mais puxado para o vermelho. E aí, eu vou pintar e fazer toda essa base. Depois que eu fiz a parte do rosto, da pele e ela deu certo, aqui eu tava um pouquinho mais aliviada. Eu vim com pincel ou caneta de feltro, onde a parte maior eu deixo maior e onde a parte menor eu deixo menor, tipo, esse é o efeito. Depois disso eu vou pintando e vou fazendo toda a parte do contorno aqui que vocês estão vendo do cabelo. E aí eu vou puxando e vou descendo e vou preenchendo como vocês podem ver. Aqui do contorno do rosto, eu tô tomando um pouco mais de cuidado, porque essa camada tá acima de tudo. E eu acho que se o acabamento do cabelo ficasse bom, provavelmente tudo iria se encaixar. Então, foi nessa vibe, nessa linha de raciocínio que eu fui seguindo. Aí, eu fui preenchendo, depois que faz o contorno, fica mais fácil. E eu acho que de todo o contorno que eu fiz, acho não, eu tenho certeza que todo o contorno que eu fiz, a parte de fora foi a mais complicada. Vim com um tom mais escuro para fazer a parte de dentro do cabelo, para dar esse tom de profundidade. Rente aqui a parte do rosto. E um fundo faz muita diferença. Agora eu venho com um tom mais claro. E aí eu vou selecionar uma nova camada. E aí eu vou fazer alguns tons claros na parte de cima, como se fosse umas mechas, só que eu vou esfumar. E aí isso é para dar mais um tom quente pro cabelo da Mega, já que o tema é vermelho. Depois que eu faço isso, eu faço mais tons vermelhos e jogo o esfumo para dar esse tom mais claro, mais avermelhado, mais quente, sabe? E aí, pessoal, esse aí que vocês estão vendo tá sendo o resultado, mas esse não é o resultado final, porque eu acabei me pegando que eu tinha esquecido de alguns detalhes muito importantes. Então, vamos lá. Eu comecei com a parte da sobrancelha, eu venho com outro tom aí, claro, de vermelho, mas ele é mais escuro que a pele, claro. E aí eu vou fazendo esse detalhe da sobrancelha que é muito importante. E outro ponto que eu também me esqueci foi o ponto da boca, então eu fui e coloquei um vermelho bem aberto. E aí ficou desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Esse aí foi o resultado final que vocês estão vendo. Eu acho que entre o contraste do azul e do vermelho, a gente consegue perceber que realmente dá muita diferença esse tipo de técnica. A técnica da base clara e só vim com contorno escuro. E essa técnica aí da Mega que eu fiz, que realmente são várias camadas e vários tons. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo!